Bom dia, me chamo Verônica e vou apresentar o trabalho sobre o diagnóstico rural simplificado e a cidade que eu escolhi, a cidade onde eu resido, que é Carlos Barbosa. Bom, em relação aos dados do IBGE, que eu retirei do site, a população hoje de Carlos Barbosa está em 30.420 habitantes em relação ao último censo, que não faz muito tempo, situado na região centro-oeste do nosso estado e com uma densidade demográfica de 132 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui é uma imagem do Google por satélite, né? Aqui a gente tem a região mais populosa, né, da área urbana, com o centro e os bairros. Aqui já é outra cidade, que é a cidade de Garibaldi, a cidade vizinha, muito próxima. E aos arredores aqui a gente consegue ver algumas localidades do interior, como Desvio Machado, Santa Luísa, Santo Antônio de Castro, interior torino. Aqui a gente não consegue visualizar o nome, mas é região do 5 da Boa Vista, 5 Baixo, enfim, são diversas localidades da zona rural. Ainda nos dados do IBGE, o bioma predominante do município é a Mata Atlântica. Em relação à utilização das terras, tá? A gente tem uma área agropecuária que gira em torno de 152 km², tá? Do total de 230 indicado no site do IBGE, sendo que a área urbanizada é de 13 km². E desse total de 152 km² de estabelecimento agropecuário, a gente tem lavouras, pastagens, matas ou florestas, sistemas agroflorestais e plantio direto na palha. Eu me dei ao trabalho de somar estes hectares aqui dessa subdivisão, e eles dão um pouquinho além desse total de 15.000 ali hectares, então eu não sei onde que está o erro no cálculo, né, do site, mas enfim, falta um pouquinho aqui para chegar ao total dessa subdivisão realizada pelo IBGE. Eu montei um formulário com questões orientadoras e enviei para a Emater e enviei para a prefeitura. Eles me responderam e há uma certa divergência em alguns dados informados, embora um pouco próximas, mas divergentes. Em relação à quantidade de pessoas no meio rural, a Emater indicou 5.400, enquanto a prefeitura 7.100. A quantidade de pessoas no meio urbano, 25.000 para a Emater e 23.100 prefeitura. PIB municipal, nenhum dos dois informou, deixaram em branco, né? Eu deixei questões abertas, não obrigatórias. O PIB per capita também se diferencia em torno de 14.000 de uma informação para outra. Esse é um PIB anual, né, no caso. O principal setor produtivo, então ficou a mesma informação, é a indústria. Principais produtos do município, então a Emater indicou em relação à agricultura somente, tendo o leite, a avicultura de corte e hortaliças, enquanto que a prefeitura indicou mais com relação às empresas, né, cutelaria, então em relação à Tramontina, né, ferramentas e laticínios. Em relação às tecnologias de produção, igualmente, né, a Emater se deteve em tecnologias de produção com relação ao meio rural, o bovino de corte, de leite, a ordenha robotizada, cultivo protegido de hortaliças e a produção orgânica de hortaliças, enquanto que a prefeitura se deteve mais com relação às indústrias, né, robótica industrial e tecnologia de produção digital. Em relação à assistência técnica, ambos informaram que tem, né, enquanto que a Emater indicou a própria extensão rural da Emater, cooperativas no setor leiteiro e das integradoras no setor de aves, enquanto a prefeitura indicou a Emater e mais os técnicos da própria prefeitura, que fazem esse acompanhamento. Em relação aos estabelecimentos agrícolas que acessaram o crédito rural, a Emater informou 340, a prefeitura não respondeu.
Em relação ao gênero também, somente a matéria informou 80% de homem e 20% de mulher, então a força masculina é muito maior. O número médio de pessoas ocupadas por propriedade, a matéria indicou 2, a prefeitura não informou. Condição do produtor em relação ao estabelecimento agrícola, né? Então, 90% do proprietário, segundo a Emater, e a prefeitura simplesmente respondeu proprietário. Existem fenômenos climáticos, a Emater só disse que sim, enquanto que a prefeitura especificou um pouco, né? Chuvas torrenciais, estiagem muitas vezes e conforme o período do ano. O tipo de vegetação, a Emater indicou Mata Atlântica, reflorestamento de eucalipto e acácia, e a prefeitura foi mais específica, né? Floresta umbrófila mista. Tipos de solo, eu não entendi a resposta da Emater, solo Carlos Barbosa, não entendi. E a prefeitura, então, classificou também, foi bem específica, né? Mas também está um pouco confuso. Tá? Eu não entendi. Laterítico, bruno, avermelhado, distrófico. Não desconheço, né? Não é minha área, não entendi. Não sei se é um erro ou se é assim mesmo que se nomeia. Textura franca e franco-argilosa no horizonte A e argilosa no horizonte B. Número de estabelecimentos agrícolas que utilizam práticas conservacionistas, rotação de cultura, etc. Né? Então, somente a Emater respondeu 180. Em relação ao número de estabelecimentos agrícolas que possuem área degradada, nem a prefeitura nem a Emater responderam. O município apresenta que tipo de problemas, questões ambientais? Então, a Emater indicou uso excessivo de esterco e agronegócio. Prefeitura, relevo acentuado, queimadas, poluição de rios, manejo de vegetação sem licenciamento. Eu acho que a prefeitura ela tem em relação como eles fornecem a licença ambiental, talvez a informação deles seja bastante confiável, né? Mas o uso excessivo de esterco eu acredito que seja verdadeiro também. Quais são as origens dessa questão? Então, criação de bovinos de leite, aves e suínos, né? E a prefeitura indicou geográficas e culturais. O que tem sido realizado em termos de solução desta questão? Uso de esterqueiras, já pude acompanhar algumas, é verdade, e a prefeitura a realização de palestras e orientações em questões ambientais e técnicas. Quem são os agentes envolvidos na solução? Então, extensão rural da própria Emater, cooperativas e a prefeitura. E a prefeitura indicou as suas secretarias, né, tanto a de meio ambiente quanto a de agricultura. Outros elementos identificados como pertinentes, então nenhum deles respondeu. Aqui as referências, então os dados que eu tirei do IBGE e a imagem que eu retirei da cidade. Então era isso, muito obrigada.